Podcast, juntos e o quê? E misturados. E estamos aqui pousando mais uma semana para falar sobre metodologias do ensino das ciências. E como o querido Caio não pode estar sozinho, muito prazer, eu sou Catarina Barreto. Eu sou Caio Otávio. E eu me chamo Érica Mourão. E também queremos agradecer aos queridos ouvintes que nos mandam perguntas em nosso inbox no Instagram. E estejam, claro, sempre ligadinhos nos stories, pois ali que se encontram as perguntas para o podcast. Para você que quer ouvir nossa bela voz em outros lugares, vocês podem nos ouvir no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, no Google Podcast e nas demais redes de streamers. E para você que quer conhecer a gente, vocês podem achar nossas redes sociais que está na descrição do vídeo. Vocês podem seguir a gente, deixar a gente famosos. Obrigada de nada. E nesta semana trouxemos uma pessoa, nossa convidada, Lindalva, nossa professora da faculdade. Professora, dá um oi, se apresente. Olá, tudo bem com vocês? Primeiramente, obrigada pelo convite em que vocês fizeram para eu participar do podcast. Eu sou a professora Lindalva Samela, sou professora, assim como o Caio já disse, né, da Faculdade Boas Novas. Atualmente sou mestranda também do Programa de Educação e Ensino de Ciências na Amazônia. Estou na reta final, já era para me ter defendido, mas a pandemia nos impediu de vivenciar esse momento, né, mas nós vamos seguindo em frente. Então, vamos lá. Então, professora, a primeira pergunta é: por que estudar ciências? De uma forma geral, estudar ciência é porque ela está no nosso cotidiano todos os dias e a ciência, ela permite que todas as pessoas elas possam entender toda a complexidade do cotidiano em que ela está inserida. Porque ela, por meio da ciência, ela entende os fenômenos naturais e também os fenômenos sociais que acontecem. Então, por isso que a ciência ela é importante, porque a ciência ela é um conjunto, né, de conhecimentos, e quando eu tenho acesso à ciência, eu tenho essa possibilidade de conhecer com um olhar, digamos, muito mais científico do que somente com aquele olhar de senso comum. Então, por isso que é importante estudar ciência, para que a pessoa ela tenha uma visão de mundo muito melhor do que uma pessoa que não tem acesso, por exemplo, aos conhecimentos científicos, né? Não estou dizendo que uma pessoa que não estuda, ela não tem acesso ao conhecimento, ela tem conhecimento, mas a pessoa que tem acesso à ciência, ela tem um conhecimento mais culto, né? Um conhecimento realmente científico. Professora, e qual é a importância do ensino das ciências nas séries iniciais? Então, a ideia é que trabalhar a educação em ciências dentro da escola é permitir que os professores possam formar cidadãos cientificamente cultos, né? Para que eles possam sejam capazes de participar ativamente e também ser responsáveis da sociedade em que eles estão vivendo, que eles possam se posicionar com os problemas sociais, científicos, tecnológicos que acontecem no seu dia a dia, né? Então, daí a importância realmente de trazer a ciência para dentro de sala de aula de uma forma efetiva, não somente trabalhar o conteúdo por si só, mas fazer uma relação com a realidade, porque o ensino de ciências, há muito tempo, ele era visto como um componente curricular que as crianças elas só podiam memorizar. E como ele era um ensino somente por memorização, as crianças elas somente memorizavam naquele momento em que aquele conhecimento ele iria ser utilizado, e depois, no decorrer dos dias, ela acabava esquecendo, porque era só memorização. Agora não. Além de você utilizar a memória, que é um dos recursos que o professor ele precisa trabalhar, né? Vygotsky ele diz também, né, um dos teóricos da educação fala que a memória é importante, né, mas somente a memória ela não vai contribuir para que realmente a criança ela venha aprender. Então, por isso que o ensino de ciência ele deve ser trabalhado todos os dias,
trabalhando sempre com a realidade da criança, fazendo essa contextualização, né? Fazendo, por exemplo, o porquê de eu estar aprendendo determinado conteúdo, né? Como é que eu vou utilizar esse conteúdo no meu dia a dia, professora? Né? Então, os professores, eles precisam mostrar como utilizar na prática. Porque o que acontece? Quando eu trabalho algum conteúdo de ciências, por exemplo, o processo de fotossíntese das plantas, né, que já envolve um pouco de ensino com experimentação. Quando eu trabalho, por exemplo, trazendo uma planta para dentro, levo as crianças para o pátio, né, e converso com ela a respeito da fotossíntese, as crianças elas vão começar a compreender de uma forma mais concreta do que como é apresentado no livro didático, né? Aquela estruturazinha com umas figuras, faz toda a organização, a estrutura, o processo de fotossíntese, né? Que acontece com as plantas, mas é diferente quando eu trabalho de uma forma concreta, levo para a sala de aula uma planta, as crianças vão observar, né? Então você faz com que a criança realmente compreenda. E aí, quando ela tem contato com uma planta ou vai em algum momento para uma floresta, por exemplo, em um espaço mais aberto, ela começa a observar a natureza com os outros olhos. E é isso que a educação em ciência ela propõe para o ensino de ciências, né? Porque, por exemplo, a educação em ciências ela é ampla, ela é bem maior do que o ensino, né? Porque o ensino, né, como vocês já estão vivenciando na graduação, o ensino de ciência ele é os conteúdos curriculares, né, que vocês deverão trabalhar dentro de sala de aula. Quais seriam os métodos que a senhora usaria, no caso, para as crianças que estão iniciando, né? Não vamos dizer assim a creche, não, vamos dizer assim que se fosse usar a ciência no espaço infantil, aqueles que estão os bebês, na educação que estão ainda interagindo dos anos mais iniciais mesmo, estou dizendo, não os que já estão compreendendo até. Vamos dizer que é uma novidade para esses bebês, essas crianças. Que método a senhora usaria para eles? Na creche, no caso. Na creche, Isso. aqueles bebezinhos, né? Então, o ensino de ciências, no caso, para as crianças, bebês, no caso, que estão entre 1 ano, de 6 meses que as escolas já podem, algumas já aceitam, né, crianças, então elas estão também crescendo, né? Então, elas precisam sentir, elas precisam tocar, né? Mesmo que sejam bebês, então elas precisam vivenciar algo. Então, como é que o professor ele pode trabalhar com essas crianças? Muito por meio do lúdico, como você já disse, mas fazendo com que elas possam descobrir o que está à sua volta. Por exemplo, eu trabalho com crianças de 2 anos de idade, 1 ano de idade, que ainda estão começando a se conhecer, né? Então, você pode levar as crianças, por exemplo, para um ambiente aberto da escola, fazer com que elas percebam algum animalzinho que elas estão vendo, formiga, e aí elas vão observando as características daqueles animaizinhos. Aí você pode trabalhar também por meio, já na educação infantil, entrando na educação infantil mesmo, você pode trabalhar com aquelas sementinhas de feijão, né, que aí elas vão ver o processo do crescimento da plantinha, né? Então tem várias metodologias que podem ser trabalhadas com as crianças, né, da educação infantil e também nas creches. Outro ponto também que pode ser trabalhado com as crianças por meio do conhecimento do seu próprio corpo, né? Porque as crianças elas estão se conhecendo os seus movimentos, algumas estão começando a andar, então também é uma forma de inserir, né, as ciências, né, nesses aspectos, quando ela conhece os seus órgãos, né, você precisa trabalhar todos esses aspectos para a criança, para que ela não se sinta envergonhada, né? As crianças elas estão nesse momento de descobrir, né? De se descobrir acima de tudo. Então, o professor ele precisa dar essa base para a criança, né? Trabalhando até aquelas musiquinhas,
mão na cabeça, mão na cintura. Aí o que acontece? Quando você trabalha essas músicas, né, que trabalha o corpo humano, você também está automaticamente fazendo com que as crianças reconheçam, opa, isso daqui é minha mão, mas eu também posso fazer várias coisas com minhas mãos, com os meus pés. Ah, com as minhas pernas eu posso andar, né? Então a criança, mesmo que ela não fale, ela pensa. Quando ela pensa, ela tem uma ação, né? Então a criança ela também já vai começando a andar, né? Ela já começa também, quando ela está no processo de oralização, ela já começa a falar, né? E aí são várias metodologias que podem ser trabalhadas na educação infantil, logo no início, né? Com essas crianças. Então, assim, no caso, professora, vamos dizer assim, como estimular a curiosidade do ensino de ciências? Os métodos que foram usados vamos dizer assim, já estimulam as crianças. E, no entanto, a gente pode observar que se numa creche, vamos dizer, o meu sobrinho, ele chegou aqui em casa, ele viu minhas plantas, ele ficou impressionado, né? Ele já queria tocar, ele já queria. Aí eu fico assim, meu Deus do céu, que ele vai atacar minhas plantas, meu Deus. Aí a minha irmã explicou, não, Érica, é porque na creche tem uma horta e tem plantas onde eles têm um horário para eles mesmos regarem as plantas. Então ele chegou e já ficou impressionado, ou seja, causou um estímulo, né, e uma curiosidade da criança a querer descobrir ainda mais, né? Isso Aí seria uma pergunta. Isso mesmo. Por exemplo, esse exemplo, as escolas de educação infantil, elas trabalham muito com a pedagogia de projetos, né? Não sei se vocês já ouviram falar sobre a pedagogia de projetos. E aí, esses projetos, geralmente, eles são realizados por exemplo, com esse desenvolvimento dessas hortas, né? Trabalhando temas do meio ambiente que envolvem o ensino de ciências. Então, esses trabalhos esses trabalhos eles acabam aguçando ainda mais a curiosidade das crianças. E como você falou, quando seu sobrinho chegou e viu aquela planta, ele ficou observando, ele quis tocar, porque até mesmo ele queria saber se era igual a plantinha que tinha na escola dele. Será que é igual aquela planta que tem lá na minha escola? Será que eu também tenho que regar? Então, os pais, eles também têm um papel fundamental nesse processo de ensino das crianças, porque, por exemplo, quando a criança ela chega em casa, papai, eu descobri isso e aquilo, os pais, eles precisam fazer perguntas, por exemplo, o que você aprendeu? Nossa, que legal, o que você observou? Aí as crianças, elas começam também a contar o que elas observaram, aí vocês começam a fazer esse feedback, né, com o que é trabalhado na escola e lá na casa. Então, por isso que, quando o professor ele trabalha nessas questões que envolve a motivação, o estímulo da curiosidade da criança, elas ficam em êxtase, né? E aí a criança ela fica em todo momento buscando enxergar o que elas aprenderam na escola. Então, por isso que, quando eu coloco para as crianças observarem uma formiga dentro de um pote, elas vão procurar formigas para observar. Não sei se vocês já viram uma criança ficar observando com o caminho que a formiga ela faz, né? Que é um caminho, elas possuem toda uma organização, né? Existe uma política, né, dentro das famílias, né, das formigas. Então, tudo isso, as crianças, por exemplo, elas são apresentadas na escola, elas vão começar a observar, elas vão querer ver se acontece também lá no quintal da casa dela. E aí os pais têm que estimular, porque às vezes, o que acontece? A criança ela é estimulada na escola, né, a pensar dessa forma, né, a pensar por meio da ciência, mas quando chega em casa, ela é bloqueada. Porque, um exemplo teu aí, Érica, quando, meu Deus, ele vai matar minhas plantas, ele vai... Não, na verdade, você tem que estimular o que você está observando. O que você acha dessa planta? Você sabe o conhecimento científico dessa planta? O que é um conhecimento científico? Eu não sei o que é. Ah, você não sabe o que é um conhecimento científico?
sabia que as plantinhas, elas possuem um nome popular, como se fosse o teu apelido, mas você tem o seu nome, né? Gustavo, por exemplo, esse é o seu nome científico, Gustavo, mas você tem um apelido, né? Por exemplo, me digam aí um apelido de uma criança, Guto. não sei. Você é o Guto. Então, esse é o seu nome popular, mas você tem o seu nome científico. Assim também são as plantinhas. Elas possuem um nome científico, uma pessoa muito inteligente, descobriu a origem dela, de onde ela veio, como ela veio parar aqui nesse lugar, sabe? Fazer uma contagem de história, e as crianças vão entendendo que todas as coisas da natureza possuem um nome científico e também um nome popular, né, que as pessoas conhecem na maioria das vezes pelo nome popular e não com o nome científico. Aí elas começam também como é o nome dessa planta aqui científico? Aí os pais, né, precisam também pesquisar, os professores trazer, né, essa questão. E aí quando a gente trabalha dessa forma, a gente acaba desenvolvendo de uma forma muito natural a alfabetização científica das crianças, que a BNCC ela vem abordar bastante, que a alfabetização científica, segundo o Chassot, ele é você saber ler a linguagem da natureza, né? Então, você precisa realmente conhecer a natureza de fato, como ela ocorre, quais são os processos. E aí tudo isso precisa ser trabalhado desde a educação infantil, não deixar para trabalhar somente no ensino fundamental, né? Porque as crianças, né, na educação infantil, elas precisam muito do lúdico, né? Elas precisam tocar, elas precisam sentir, e quando elas sentem, né, elas começam também a estimular suas emoções e, consequentemente, o seu aprendizado, né? O Vallon, ele diz que as pessoas, elas são movidas por emoções, e essas emoções, elas precisam ser valorizadas dentro de sala de aula. O que acontece? As aulas de ciências, geralmente, elas são cercadas por expectativas por parte dos alunos. E aí, quando eu crio uma expectativa, eu também, os alunos, eu crio essa expectativa nos alunos, automaticamente eu também tenho que apresentar algo novo, ou algo novo não, né? Algo que aguce também a curiosidade delas, né? E aí há uma motivação natural, né, referente a essas aulas, né? E aí elas também possibilitam que, por exemplo, a investigação, os desafios, né, em diversos aspectos da natureza, né? Então, tudo isso envolve essa questão da curiosidade da criança. As competências que a BNCC de Ciências prega para essa área. Então, a BNCC de Ciências da Natureza, né, que é o ensino de ciência, ela tá pedindo, né, na verdade está comunicando como é que o professor ele precisa realmente trabalhar o ensino de ciências, né? E na base, ela bate muito nessa tecla da questão do letramento científico, né, que também é conhecido, não sei se vocês conhecem esse termo, mas eu acredito que sim, da alfabetização científica, né, que eu já falei anteriormente. Então, dentro da base da BNCC, ela já vem definindo, né, que o professor ele precisa, né, desenvolver a alfabetização científica das crianças, né, para que elas possam entender o mundo à sua volta. E aí, para contribuir para que o professor ele venha realmente a desenvolver, tem as 8 competências específicas, né, para trabalhar as ciências da natureza, né, avaliar as aplicações e implicações políticas, socioambientais e culturais da ciência, as suas tecnologias, para propor alternativas aos desafios do mundo contemporâneo, né, incluindo aquelas que são relativas ao mundo do trabalho, né? Então, tudo isso também deve ser trabalhado. É isso que uma das competências ela vem estimular, né? É o agir pessoal, coletivo, ter respeito, autonomia, ter responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, né? Então,
é um dos conhecimentos que são adquiridos por meio das ciências da natureza também, né? Não se restringe somente aos outros componentes curriculares. Então, as 8 competências da BNCC, elas são bem completas, né? E aí, por exemplo, a primeira, compreender assim, as ciências da natureza como o empreendimento humano e o conhecimento científico como provisório, cultural e histórico. Então, o que eu falei anteriormente, a BNCC ela vem fundamentar, né, que o conhecimento científico ele é algo provisório, né, ele sofre mutações porque o conhecimento ele é transformado todos os dias, e isso as crianças elas precisam compreender. Né? E outra coisa, e outro detalhe, a ciência é um construto humano, né? Então, como ele é um empreendimento humano, ele sofre essas transformações. Então, vocês precisam entender isso e também fazer com que as crianças, acima de tudo, entendam. E outro aspecto também, né, que as competências específicas, né, ela vem destacar que também a ciência, ela deve, o professor ele deve trabalhar os fatores que envolvem os pontos positivos e os negativos da ciência também, porque não é só flores, né? A ciência, ela contribui diariamente com a sobrevivência humana. Se não fosse a ciência, nós não tínhamos os remédios, nós não tínhamos conhecimento das inúmeras doenças que hoje existem, nós não tínhamos conhecimento em relação do tratamento da água para que ela seja potável, então tudo é ciência. Mas, com o crescimento populacional desordenado e também com as novas tecnologias, os meios as indústrias, né, as indústrias, né, de alimentos, de roupas, enfim, elas, por meio da ciência, né, que entra na questão industrial, elas também, todos os dias, depositam inúmeros e muitos lixo, né, na natureza. Então, é um dos aspectos que são negativos que a ciência ela apresenta no nosso dia a dia. Então, a criança ela também tem que pensar nisso, né, que não é só os pontos positivos, mas que tem seus malefícios, né, e que o ser humano ele precisa se adequar a isso. E aí, outro ponto também, que dentro das competências, ela vem compreender os conceitos fundamentais e estruturas explicativas das ciências, né? Dominar os processos, práticas, procedimentos de investigação, né? Então, você precisa realmente dominar esses processos, compreender os conceitos científicos, né? O professor ele precisa trabalhar os conceitos científicos, não somente o conceito, por exemplo, o que é ciência, o que é um cromossomo, o que é o que é um animal, o que é espécie, só o conceito por conceito. Não, a criança, ela, além de saber os conceitos, ela precisa fazer uma relação com a sua realidade, ela precisa saber em que momento eu vou utilizar esse conceito, né? Como é que eu enxergo um conceito no meu dia a dia? Quando eu tenho contato, por exemplo, com diferentes espécies de tartarugas, por exemplo, eu vou saber o que é espécie, eu vou verificar no concreto o meu conceito de espécie. Então, assim, sempre fazendo essa relação. Então, todo professor do ensino dos anos iniciais, ele precisa ler a BNCC das Ciências Naturais e verificar as 8 competências específicas de ciências, né? A BNCC, ela tem as 10 competências gerais, mas cada componente curricular ele tem as suas competências específicas, né? Então, outro ponto também, o professor ele precisa se adequar às questões regionais, né? Por exemplo, aqui no Amazonas, né? Nós estamos no Amazonas, nós temos o RCA, que é o Referencial Curricular Amazonense. O professor, além de saber da BNCC, ele precisa fazer uma leitura também dos referenciais curriculares de cada região, né, da sua região. O que eles vêm propor?
porque a BNCC ela é geral, né? Ela é nacional, ela é para todos os estados, mas cada estado ele é responsável para fazer um funilamento, né? Ver as suas características de cada região. E vocês sabem, né? O Caio, né? Que está no 5º período, fizeram um trabalho muito legal sobre as competências, por exemplo, do ensino de geografia, né? E aí vocês fizeram uma relação, uma análise de como está sendo já o livro didático, né? Será que ele faz uma relação com a realidade? Como é que ele está estruturado? Então, estruturado no sentido da regionalidade, né? Então, tudo isso também já é um principal foco da BNCC. O livro didático, antigamente, ele não tinha ele não valorizava essa questão da região, né, de que a criança ela estava vivenciando. Sempre vinha animais de outras regiões, e aí o que acontece? A criança ela acabava tendo conhecimento dos animais que não eram da sua região, por exemplo, aqui no Amazonas. Né? E aí eu tive um exemplo que eu posso dar para vocês, quando eu perguntei das crianças se elas conheciam a tracajá, que é um tipo atracajá. Elas não conheciam. Quando eu perguntei das crianças se elas conheciam a tartaruga da Amazônia, elas não conheciam. O que elas conheciam era bastante, elas faziam a relação sempre de tartarugas marinhas, né, que elas vivem no mar. Mas elas não tinham, não é todas, né, mas uma parcela bem significativa só fazia a relação com as tartarugas marinhas e não com as tartarugas da Amazônia, né, que são as tartarugas de água doce. Então, o que eu quero dizer? As crianças, elas têm bastante acesso pelos animais de fora. E aí o professor ele precisa trazer esses animais para dentro de sala de aula daqui da região. Claro que a criança ela precisa saber também dos outros animais, mas primeiro ter esse olhar, né, daqui do local. Então é um dos pontos também que é importante cada pessoa verificar os referenciais curriculares da sua própria região, né, do seu próprio estado. Então agora é o momento no qual os ouvintes enviam suas perguntas, né? Uhum. E a gente separou algumas aqui para a professora Lindalva responder. A primeira pergunta é da Amora Silva. Ela pergunta: como posso ensinar ciências de maneira que meu aluno consiga compreender e participar? Então, como é que eu posso fazer, né, Amora? Muito legal sua pergunta. Que ele possa compreender o que está sendo ensinado. Então, uma das formas que pode ser trabalhado é o ensino por investigação, como é o ensino por investigação? A criança ela vai sendo estimulada a observar determinado objeto e aí ela vai começando a questionar. Outro também que pode ser trabalhado por meio da experimentação, que a criança ela vai compreendendo. Por exemplo, você trabalha um conceito do estado, por exemplo, estado líquido e gasoso. Né? Quais são os estados da água? O sólido, líquido e gasoso. Aí você trabalha o conteúdo, né? Aí o que acontece? Você trabalha os conceitos, né, de todos os estados físicos da água para a criança e depois você faz uma experiência simples para eles, né, provando que a água ela pode estar tanto no estado líquido como no sólido e no gasoso, fazendo pequenas experimentações na sala de aula mesmo. Então, você acaba prendendo a atenção das crianças e aí eles acabam também fazendo uma relação com os conceitos que você apresentou. Então, a criança, assim como na educação infantil, ela precisa muito dessa questão visual. E, às vezes, a criança ela aprende muito mais com a questão visual do que com o livro. Né? Então, o professor, além de trabalhar o livro didático, ele precisa de outros recursos para chamar mesmo a atenção da criança. E aí, outro ponto que você pode prender a atenção da criança é quando você deixa eles participarem da aula. Porque quando você somente fala, as crianças não participam, elas não vão prestar atenção em você.
Você já tiveram a experiência, por exemplo, você está falando aqui na sala, falando, e as crianças começam a se empurrar e começam a conversar entre si, porque aquilo não está chamando a atenção dela. Então, você precisa chamar a atenção delas quando você questiona, elas ficam rapidinho atentas. Ah, fulano, o que é isso? Aí, rapidinho, elas falam, opa, a professora está chamando nossa atenção. E aí, você começa a fazer perguntas aleatórias, né, para cada um, e aí eles vão começando a aprender sua atenção. E aí, isso se chama uma forma também de utilizar, né, que vocês já devem ter utilizado, a roda de conversa, que é uma das metodologias que eu acredito que elas são, para mim, elas são uma das principais a roda de conversa. A roda de conversa não é somente quando eu tiro as crianças da carteira e faço um círculo. Não, a roda de conversa é quando eu as crianças mesmo sentadas em suas carteiras, eu começo a dialogar com elas. Então, assim, é uma das principais questões que vocês podem prender a atenção da criança mesmo, até porque nem todos os dias o professor consegue, não é verdade, trazer algo novo para dentro de sala de aula. Não é verdade, meninas? É verdade mesmo. Nem todo dia o professor está com aquele pique de trazer, por exemplo, vários materiais. Tem escolas que não possuem. Então, assim, é muito difícil. Então, o professor ele também precisa, né, pensar naquelas metodologias mais simples. Você não precisa trabalhar várias coisas todos os dias, coisas inovadoras. Não, eu acho que é na forma da didática mesmo, do modo como você se comunica com o seu aluno, até mesmo por a questão da afetividade também. Tudo isso é uma forma de prender a atenção da criança. Quando você, não é verdade, quando você estuda com um professor que prende sua atenção, que você tem uma relação boa com ele, você não se sente mais instigado a estudar? Poxa, que legal, o professor, ele é legal conosco, ele pergunta da gente, ele faz debate dentro da sala de aula, e aí estimula realmente conhecimento. Então, assim, o professor também tem que ter essas características, né? Outro ponto também que precisa ser pensado, que os professores, às vezes, eles trabalham 3 turnos, e nem todos os dias, né, como eu falei, nem todos os dias eles vão conseguir trazer algo novo. Né? Então, você precisa se apegar nas metodologias mais simples para trabalhar os conteúdos, e com certeza você vai prender a curiosidade da criança, né? Vai despertar essa criatividade que está dentro delas, trabalhar por meio de desenho, né? Por meio de recortes. Por exemplo, você pode fazer um desenho utilizando os recursos naturais mesmo, por exemplo, utilizando o carvão, utilizando as folhas, que dá espaço para a imaginação da criança. Às vezes, né, alguns professores, infelizmente, e vocês, eu acredito que não serão esses professores, que têm, por exemplo, a visão de que quando a criança sai do ensino fundamental, pronto, acabou a brincadeira, você não pode mais trabalhar com lúdico, você vai ter que aprender a ler e escrever. Agora é o ensino de verdade. Não, gente, não pode, em hipótese alguma, você fazer uma coisa dessa. A criança ela tem um trauma enorme, ela não vai querer nem ir para a escola mais. Então, realmente você tem que dar um espaço na imaginação, assim como na educação infantil, né? Você prepara aquele espaço para receber as crianças. Por exemplo, quando você trabalha com cantinhos de leitura, com cantinhos de ciência. O dia que eu for professora de criança, eu vou fazer na minha sala o cantinho da ciência, o cantinho da leitura. Você vai, aos poucos, né, construindo o espaço e deixando que as crianças explorem. E quando eu deixo as crianças explorar, automaticamente eu também estou deixando elas a falar. Porque vocês já tiveram uma experiência no estágio, quando a professora está explicando e uma criança quer falar e ela faz, silêncio, menino, deixa eu acabar de falar. Vocês já tiveram essa experiência? Já vi. Só que nós ainda estamos no terceiro, ainda não iniciamos estágio, mas eu já tive experiência da aula e já trabalhei. Isso mesmo. E o que acontece? Quando a professora faz isso, silêncio, menino, deixa eu falar, deixa eu terminar, não está dando voz para as crianças. E aí, aquela criança que um dia quis falar, dificilmente ela
querer falar outra vez. Então, não sejamos esses professores que bloqueiam as crianças, mas sejam aqueles professores que dão voz para a criança, que ouve, por mais que seja um assunto totalmente desconectado do que vocês trabalham, mas valorize, né? Você vai, que legal, você, né, valoriza o que aquela criança, ou tenta relacionar com o que você está falando, mas não deixe, em hipótese alguma, a criança ser bloqueada, porque às vezes, as crianças às vezes são tímidas, não é porque elas são tímidas, na verdade é porque em algum momento ela foi bloqueada. Tem algumas situações, por exemplo, nossa, mas teu filho é muito calado na escola, ele não fala. Aí o pai geralmente fala, mas nossa, em casa ele conversa tanto, ele pergunta tanto, eu não entendo isso. Aí a gente faz a questão, por isso que a psicologia ela é importante no nosso curso, né? Porque a gente sempre tem que pensar, mas por que meu filho ele não é tão ativo dentro de sala de aula? Às vezes, lá atrás, um professor, ele bloqueou ele. E aí, o professor que já é professor dele naquele momento tem que ir fazendo com que, construindo uma confiança, uma relação de confiança, apresentando que a criança ela é capaz de falar, que ela é capaz de aprender, né? Não sendo muito agressivo com as palavras, às vezes o professor é agressivo, mesmo que não seja a intenção, mas às vezes com o próprio tom de voz acaba fazendo com que a criança ela se sinta mal, né? Eu também já tive algumas experiências assim, então como eu me senti mal naquele momento, imagina as crianças, né? Então é isso. Qual outra pergunta que nós temos aí dos ouvintes? A próxima pergunta é da Maria Estela. Ela pergunta, como ensinar ciência através do ensino remoto? Ah, que legal. O ensino remoto agora, pós-pandemia, e também já na pandemia, ele está sendo muito utilizado, né? Que também dentro das metodologias ativas são o ensino híbrido, né? Que, por exemplo, você faz um momento de presencial e aí você utiliza tecnologia. E aí, como eu posso ensinar por meio de um ensino remoto? Um dos pontos que você pode trabalhar com as crianças é fazer vídeos curtos. Por exemplo, os professores eles estão se adequando, né? Já estão há 3 meses praticamente, estão se adequando à utilização desse ensino remoto. Os professores tiveram que se reinventar. E muitos não sabiam como fazer um ensino remoto, né? Por exemplo, eu mesma, um exemplo vivo, é que eu não sabia como trabalhar um ensino remoto, eu não sabia como fazer uma videoconferência, eu não sabia como utilizar o YouTube, e ainda estou aprendendo, né? Eu não sou muito, apesar de ser uma professora nova, eu não sou muito das tecnologias, mas o que acontece? Eu tive que me adequar a utilizar o ensino remoto. Então, por exemplo, como é que você pode trabalhar o ensino remoto? Prepare sua casa para videochamadas, né? Encontre um local onde o sinal de Wi-Fi seja forte, né? Dê referência à escolha de um local bem iluminado. Por exemplo, eu tô me organizando na medida do possível aqui na minha casa. Então, você tem que organizar um espaço que você não tenha tanto barulho, né? Tanta interferência do contexto da sua casa, né? Inicie uma videochamada com a sua turma de uma forma bem alegre, principalmente com as crianças. Traz musiquinhas, dança com elas, faz elas despreguiçarem. Então, são várias formas, né, de trabalhar o ensino remoto para dar início à aula. Outro ponto, você pode gravar aulas e liberar para que elas possam aprender. E quando você faz a videochamada, as crianças têm a possibilidade de ver a professora. E olha como elas não estão com saudade, né? Então, você tem que preparar aquele momento para que se torne significativo. A gente fala muito da aprendizagem significativa, mas a aprendizagem significativa, ela acontece com simples palavras em que o professor ele profere.
Então, assim, são momentos que se tornam uma aprendizagem significativa. Então, assim, quando você inicia com matemática, por exemplo, ontem, né, foi o meio ambiente, você traz uma musiquinha. Olha, ontem, por exemplo, eu trabalhei a temática do ensino do meio ambiente com a temática dos espaços não formais. Inicialmente, eu conversei com eles, trouxe uma planta para trabalhar com eles, mesmo pelo YouTube, dei exemplo da minha planta daqui de casa. Então, assim, você prepara aquele momento realmente, né? Você mostra livro, você faz inúmeras atividades, mesmo por videochamada. Faz as crianças desenharem uma árvore, faz as crianças explicarem o que elas desenharam, né? Assim, enfim, são várias formas, né, de você trabalhar por ensino remoto. Cria sites, por exemplo, né? Você pode utilizar o Google, né? Tem várias ferramentas, vocês sabem, né, Caio? Por exemplo, uma ferramenta do Google, o Google Class, né? Você pode também utilizar, mas claro que com a contribuição dos pais. Outro ponto também, que pelo ensino remoto você precisa, principalmente as crianças do ensino fundamental, lá do 4º, 5º ano, que já sabem ler, já sabem escrever, nós precisamos ensinar as crianças a fazer pesquisa no ambiente virtual. Me digam aí vocês tiveram uma aula sobre pesquisa em um ambiente virtual no ensino médio, ensino fundamental? Eu nunca tive. Eu também nunca tive. Então, vocês precisam ensinar, né, quando estiverem atuando, seus alunos a pesquisar. Porque o que acontece? As crianças, quando elas não sabem pesquisar, elas ficam perdidas. E aí os pais ficam perdidos. E aí as crianças elas já precisam saber pesquisar no Google. Não, pai, eu vou lhe ajudar, eu sei pesquisar. Então elas vão nos sites confiáveis, elas vão ver o que elas podem aprender realmente no ambiente virtual, até porque vocês sabem, né, que a internet ela tem um lado bem obscuro. Então você precisa ensinar os seus alunos a pesquisar. Então também é um outro ponto do ensino remoto. Antes de você propor uma pesquisa para a criança, ensine em que ambiente ela tem que entrar. Você não tem que somente propor, pesquisem sobre a literatura no Brasil, por exemplo. Mas como é que eu vou pesquisar literatura no Brasil? Você precisa ensinar as crianças onde ir, né? Aí automaticamente ela também, mas eu não posso ir em qualquer site. Nem todos os sites são confiáveis, né? Então, assim, são umas outras formas, né, do ensino remoto. Professora, para finalizarmos esse podcast, eu queria que você desse uma dica, assim, de como a gente pode se aprofundar mais ainda nesse assunto que é ciências. Como é que você pode aprofundar lendo livros, né, da área, né, de ensino de ciências, o Chassot, o Duarte Chassot também, eu dou a indicação dos livros do Chassot, vocês podem comprar. Por exemplo, um dos livros do Chassot é Educação e Consciência, que vocês podem ter acesso. Deixa eu verificar, Ensino de Ciência unindo pesquisa e prática, da Ana Maria Pessoa de Carvalho. São uma professora também referência do ensino de ciências. Você pode pesquisar sites que trabalham com o ensino de ciências também. Por exemplo, o site daqui de Manaus, que é um site bem fácil de utilizar, é o do grupo de pesquisa de educação em ciência e espaços não formais. Ele é um grupo especializado, né? Ele trabalha nas linhas de pesquisa de educação em ciência nos espaços não formais, educação em ciência em divulgação científica, educação em saúde, meio ambiente e ciências, sempre envolvendo, né, ensino de ciências, suas metodologias e tecnologias. Então, é um ambiente virtual em que você tem acesso a muitas informações. Então, você pode comprar livros, por exemplo, um livro que eu indico para vocês, que é o Novas Perspectivas de Ensino de Ciências em Espaços Não Formais. Apesar de ele ser um livro que trabalha bastante a questão dos espaços não formais,
ele destaca também muito essa questão dos fundamentos da educação em ciência. Aí você vai entender o que é educação em ciência, o que é o ensino de ciência, que é diferente, as tendências pedagógicas para esse ensino, a alfabetização científica, né, a alfabetização ecológica, que entra dentro do ensino de ciências. Então, vocês precisam fazer a leitura desses livros, né, que vão dar suporte para você entender melhor. Porque, como eu sempre falo para vocês, na graduação, a gente tem as disciplinas, mas nós não aprendemos tudo, então a gente precisa se aprofundar, ser responsável pelo nosso aprendizado. Né? Por exemplo, eu tenho o livro do Chassot desde a época da graduação. Vocês já ouviram falar do Ático Chassot? Ainda não, professora. Então, Acho que não. Então, ele é um Ainda pesquisador muito renomado na área de ciência, ele é um químico, né? Só que ele também trabalha muitas essas questões que envolvem o ensino de ciência para que a sociedade ela possa entender o uso da ciência, né, no seu dia a dia. E um dos livros que eu tenho dele é sobre alfabetização científica, questões e desafios para a educação. E aí, mesmo que você não compre o livro, mas tem muitos artigos científicos que vocês podem fazer leitura. Outro livro também, que é esse, né, que eu tenho também, Educação e Consciência, que também é um outro livro bem legal. Ele vem destacar a questão da linguagem da natureza, né, a importância de alfabetizar cientificamente as crianças. Vocês acreditam que são alfabetizados cientificamente, mas tem muitas crianças que não são alfabetizadas cientificamente. A gente precisa alfabetizar essas crianças a ter conhecimento científico. Né? A gente não pode deixar isso passar, que eles sejam, por exemplo, como o Cachapuz, ele destaca muito. O Cachapuz também é um outro autor que vocês precisam fazer leitura dos artigos científicos dele, que ele destaca ser cientificamente culto implica também nas atitudes, valores e novas competências, principalmente ter uma postura aberta a mudanças que inclui ética e responsabilidade, estar informado sobre determinadas situações e acontecimentos, sendo capaz de tomar decisões sociocientíficas que tenham implicações pessoais e sociais. Estudar ciência não significa somente estudar os conteúdos curriculares, e sim estudar para conhecer o mundo à sua volta, conhecer a linguagem da natureza. E isso é o universo da ciência, e vocês precisam conhecer e fazer com que as crianças tenham acesso a esse ensino e seja significativo realmente. E é isso, finalizo a minha fala dessa forma, né, fazendo com que a educação em ciências ela seja praticada no dia a dia das crianças, né, no contexto escolar, tá bom? Então é isso, pessoal. Queremos agradecer imensamente a participação da professora Lindalva, né, que aceitou fazer esse podcast. A primeira vez dela, né, em um podcast, certo, professora? Certo, primeira vez. Primeira vez e é o primeiro, eu gosto muito de ver, né, mas como a pandemia ela não nos permite fazer uma conversa mais formal, né, vendo, tocando na pessoa, a gente também tem que usar essas tecnologias, e isso é ciência, né? Olha só como a ciência ela permite a gente a utilizar esses meios tecnológicos, e as crianças elas precisam entender, por exemplo, que elas estão na pandemia, mas elas estão utilizando a ciência, quando ela liga a televisão, né? Então é isso, então quando a gente faz mesmo a criança reconhecer a ciência. E aí eu estou também me adequando a essa nova realidade. Agradeço muito pelo convite, a Érica, a Catarina. Estou com muita saudade de vocês. Espero que no próximo período nós estejamos próximos, né? E também se adequando à realidade, né? De acordo com o que o governo irá nos propor, mas nós vamos caminhando e nos cuidando na medida do possível. Muito obrigada pelo convite, gostei muito de conversar, é uma conversa uma conversa muito legal, dinâmica, né? Só que eu falo muito.
É isso mesmo, professora. Obrigada, tá, pela sua presença, sua participação. Foi muito Sim. proveitoso esse assunto de ciências, que é tão amplo, meu Deus do céu. Eu Mas que agradeço muito vocês. bom. Muito obrigada, professora. Então é isso, pessoal. Até o próximo episódio. Se você quiser que a professora volte aqui novamente para responder outras perguntas ou outro tema, deixe nos comentários. E é isso. Até a próxima. Tchau. Tchau.